Abacuque, capítulo 3, verso 2. Aleluia, Jesus. Abacuque, Antigo Testamento, os últimos livros do Antigo Testamento, pequenino, capítulo 3, verso 2. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, ou seja, a torna pública. Na ira, lembra-te da misericórdia. Espírito Santo, nós queremos fluir na palavra. Ajuda-nos, amado, na palavra. Podemos assentar? Falar do Espírito Santo é muito gostoso, falar do Espírito Santo. Mas a minha oração todo esse tempo foi: Senhor, o que é para servir a igreja? O que o Senhor quer que seja liberado para a igreja? E ao estudar alguns temas, esse versículo chamou muito minha atenção. Abacuque, um profeta do Reino Sul, cuja capital era Jerusalém. Um profeta em que a sua vida com Deus era ministrada poderosamente os princípios e a verdade do Senhor. A sua vida com Deus liberava vida. E o contexto que essa palavra foi liberada, o contexto social, político e moral de Judá era um desastre. Um povo religioso que ia na igreja, tinha sua vida de igreja, mas um povo que saía da igreja e ia para a adoração a ídolos, a situações que desagradavam o coração de Deus. Os políticos corrompidos, os líderes religiosos corrompidos, o povo corrompido, porque quando há corrupção nas instâncias, há corrupção também do povo, porque como que um sacerdote vai caminhar com o povo se ele é o primeiro a estar corrompido? Então houve uma flexibilização muito do pecado, do erro, aceitável, muitas coisas erradas. E Deus levanta profetas, homens e mulheres de Deus, que choram muito, porque são homens e mulheres de Deus que percebem o que acontece e muitas vezes eles não conseguem ver na sua geração as promessas de restauração e avivamento de Deus. Abacuque, ele viu muitas coisas, mas ele viu também futuramente muitas coisas que iam acontecer. Então ele vai e fala assim: olha, Senhor, eu ouvi a sua palavra. A palavra de Deus, ela é o termômetro do nosso coração. A palavra de Deus tem que ter o poder de revelar nós para nós mesmos. A palavra de Deus, ela precisa confrontar a nossa vida e as nossas dores, os nossos pensamentos. E ele fala: eu ouvi a palavra, e fala, e temi. Hoje, quantas vezes as palavras são liberadas no altar, mas quando eu saio lá fora, eu já esqueci tudo o que foi, e eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu quero viver. Eu faço as minhas escolhas de acordo com o meu desejo. E eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado pelos dons, mas eu quero viver de acordo com o que eu quero viver, do meu jeito. E aqui nós percebemos que quando o profeta, a palavra de Deus, ela é sempre alinhada aos moveres de Deus. E o tema da mensagem é avivamento. Só que nos nossos tempos, nós entendemos avivamento como num meio de liberar dons
liberar a presença, e eu entendo muitas vezes que isso é um avivamento. Se a gente olha no Instagram as igrejas, a gente fala que todas estão avivadas. Porque jogo de luz é jogo de vozes, é o povo batendo palma, é o povo cantando, então todo mundo está. Mas quando se visita, a gente percebe que não é bem assim. A gente não percebe que é bem assim. E quando a palavra avivamento vem o nome, o próprio nome fala avivamento. É trazer vida ao que está morto. É trazer movimento para aquilo que está paralisado. E quando eu falo avivamento, esse mover é uma consequência do avivamento, sim, mas ele não pode ser não um avivamento. Porque o que confunde o verdadeiro avivamento é com avivamentos falsos. O que é que confunde o mover de Deus são moveres falsos, muito parecidos. Uma nota, por exemplo, de R$100, bonita, 200 ainda mais bonita. Uma falsa é praticamente igual. É praticamente igual. Então tudo pode ser copiado. Satanás não cria nada, ele copia e destrói as coisas para enganar o seu povo. Então o avivamento, quando nós vamos abordá-lo em uma campanha da busca do Espírito Santo, o avivamento, a primeira coisa que ele produz no coração nosso é arrependimento. A primeira coisa que toca o nosso coração, nós conseguimos perceber a nossa sujeira, não é a do outro. A do outro é muito fácil a gente ver sujeira do outro. Nós temos que perceber as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas dores. Então o avivamento, antes de produzir o milagre, produzir tudo o que ele produz, ele primeiro precisa produzir em nós arrependimento. Arrependimento de quê, pastora? Será que Jesus viesse hoje, nós iríamos? Será se eu apresentar diante de Deus hoje, eu falar: Deus, tudo que o Senhor me mostrou, eu estou andando, eu estou procurando isso, eu estou procurando aquilo, fazer, eu estou procurando ser. Porque chega um ponto que o pecado sujo, quem lava roupa, que por exemplo, principalmente graxa, com a sujeira que é mais forte, a gente vê primeiro que você tira aquela grossura primeiro da roupa. Depois ela começa a ficar com aquelas manchas. Aí você tem que pegar um sabão, começar a esfregar, passar na mancha. O resto está limpo. A nossa vida cristã, ela é assim. Primeiro a gente tira aquele caldo preto, aquela coiseiraiada suja, aquela coiseiraiada que a gente acha que está fazendo certo e não está. Aqueles pecados morais que não pode mais existir. Lavei a sujeira. Mas agora vem o trabalho do bisturi. O bisturi dói, porque ele rasga aquilo que aparentemente está bem. Ele rasga unha encravada. Quem já teve unha encravada sabe disso. Tem que pegar aquele trem fininho, pegar na unha e rasgar ela aqui, ó. E é uma dor intensa. Tem muitos lugares que nem anestesia pega. Então tem coisa que Deus vai tratar com nós sem anestesia, porque não pega. Pega um pedacinho, mas não pega mais. E isso que ele trata, ele tem que começar a produzir em nós dores. E isso produz o avivamento. O avivamento, ele é reconhecido aonde há arrependimento. O Dr. Russell Shedd, ele escreveu o seguinte: avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não haverá avivamento. Entende? É a gente com a gente. Eu preciso me arrepender das minhas condutas. Eu preciso me arrepender da minha malignidade. Eu não sou malignozinho. Eu não penso coisa ruim, eu não falo coisa ruim dos outros, eu não desejo ruim para os outros. Nossa, que lindo se nós conseguíssemos andar assim.
Os outros te dão um tapa, você fala, bate na outra, porque não está doendo. Nada, você quer enfiar a mão, um tapa na cara do outro também. O outro fala mal de você, você fica com raiva, não quer ver a cara mais. Se você é ofendido, você quer ofender. Largar as pessoas no meio do caminho. A nossa vida cristã, se nós aprendêssemos, pelo menos Efésios 4, 5 e 6, que ali fala sobre relacionamento cristão, a gente ia ver o tanto de longe que a gente está dessa proposta de quebrantamento que o Senhor tem. Porque, querido, o Evangelho, ele tem que produzir fruto em nós. E para isso a gente tem que entender funções. Eu posso pregar, você pode tocar, você pode cantar, você pode dançar, você pode orar. Isso é função. Mas a função, ela não te habilita. O que te habilita a funcionar bem é o seu testemunho que a palavra tem feito em você. Se a palavra ela não está funcionando em você, você tem que parar e falar: Deus, o problema não é o A, o B, o C e o D, que falou mal, que fez isso, não sei o que. O problema sou eu. O que é que eu preciso, Senhor? Me ajuda a entender. Porque o arrependimento, ele traz um derretimento em nós. Um derretimento quanto à palavra. Um derretimento quanto aos meus relacionamentos com o próximo. Um derretimento e uma sensibilidade maior. Repita comigo: sensibilidade maior. A que? A presença. E aqui vem algumas coisas que a gente precisa como igreja ter sensibilidade. Hábitos com a fofoca. Ah, não é fofoca, eu estou pedindo oração. Gente, isso é mentira, para de mentir. É porque quer contar. E qual aqui que recebe uma notícia de primeira conta não quer contar a notícia para o seu maior amigo? Tem hora que você vai falar: nossa, eu vou contar e é agora. E aí? Mas se eu não consigo controlar esse ímpeto que eu tenho de contar, o evangelho ainda precisa fluir em mim mais. Outro ponto: maledicência. Falar dos outros pelas costas. Ter prazer de comentar da vida dos outros. Sabia que tem espíritos que agem na igreja da fofoca, da maledicência e da dissensão? Quando eu gosto de colocar, atentar, o outro está irado, eu vou lá e enveneno o outro mais. É isso mesmo, você está certo, não sei o quê. Isso são demônios que agem dentro da igreja. Pode manifestar demônios? É claro, irmão. Ainda mais na igreja, que a gente luta contra eles. Então, isso aqui, se há maledicência, eu preciso, a mentira. Ah, tem gente que fala assim: não, pastor, existe mentirinha branca. Qual que é a mentirinha branca? Não vou falar uma bobagem qualquer aqui. Por exemplo, eu vou na casa do irmão, ele me dá café. Eu não gosto de café. Aí eu vou e falo com o irmão: que café dele? Ele fala assim: o café tá bom? Tá uma delícia. E você não gosta de café. Entende? Pastora, mas se eu falar é grosseria. Fala a verdade, nem que seja ajoelhado. Falou: irmão, pelo amor de Deus, não fica com raiva de mim não, mas eu não gosto de café. Pode me dar água, tá bom. Não se preocupar em me dar nada. Não me dá. Porque às vezes a gente fica mentirinha branca, não faz mal para ninguém. Fala sério, irmão, o diabo está vendo que você está mentindo, pegando atestado médico, não está doente, nada. E pega atestado médico e entrega lá. Fala sério. Fala mentira. Aqui eu nem estou falando mentirona, estou falando mentirinha. É igual aquele. Uma falta de princípio enorme. Vai no caixa, você está passando por... vai no caixa e paga X lá, a pessoa te devolve o dobro que você pagou. Te dá, se você deu 50, te deu 50, te deu 70. O trem ficava em 30. Ele achou que você deu 100. Não sei como, mas achou.
Aí você está precisando muito de dinheiro, que você está atolado. Se você tem uma visão de evangelho errada, você pega aquilo ali. Nossa, Deus está provendo o que eu preciso. Jeová Jireh é bom. Ganhei mais do que eu estava. Eu não roubei, eu ganhei. A pessoa que te deu o troco errado, ela vai ter que fechar o caixa e vai ter que pagar. Porque a gente não foi honesto. Se o evangelho não mudar, uma pessoa negativa, ó céus, ó terra, você já viu esse desenho? Ó céus, ó terra, nada dá certo para mim. Ó a galinha da Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Um poço de negatividade. Se o evangelho não fizer isso com você, ninguém vai te fazer e ninguém vai aguentar ficar perto de você. Porque senão você vai ser uma pessoa extremamente chata, um crente chato. Como é que você está, meu irmão? Você chega alegre. Meu irmão, como é que você está? Vivendo a vida, né? Aguentando. Todo dia. Quem aguenta gente negativo desse jeito? Falei, meu filho, eu não quero servir seu Deus, não. Seu Deus não te dá alegria em nada. E você quer pregar ele para mim? Fica com ele. Eu não quero. Porque o evangelho tem que mudar a gente. Tem dia que a gente está ruim, mas não é todo dia que a gente está ruim, não. Então esqueça que esse avivamento não aconteceu na sua vida, não aconteceu na minha vida. Se o evangelho, a boa notícia, não produzir um arrependimento no seu coração, e esse arrependimento primeiro de condutas, a primeira coisa que Deus tratou comigo quando eu me converti foi palavrão, falar besteira. Primeira coisa que Deus convertiu comigo. E eu custei. Depois ele foi falar, você é fofoqueira. Custei também. Que era tão gostosinho fazer uma fofoca. E não pode fazer fofoca, que Deus não gosta. Falar dos outros, contar historinha. Ai, pastora. Ai, aos crentes aí parece até que eu não conheço. Que a gente veste uma roupa de moralidade quando você vem para o culto. E nas vivências individuais é umas coisas horrorosas. E Deus fala assim, olha, eu quero batizar com meu espírito, mas eu quero batizar com meu espírito pessoas que realmente queiram mudar. Não é somente pessoas que querem receber para falar eu tenho, mas pessoas que falam não, eu quero ser luz, eu quero representar Cristo, eu quero que Cristo seja visto em mim. Vai doer, você vai ter que aprender a falar, você vai ter que aprender a conduzir os seus relacionamentos, você vai ter que aprender a comprar e pagar, você vai ter que aprender a ser um bom funcionário, seu chefe ser ruim, você abençoar seu chefe, você vai ter que aprender a parar de nhenhenhen em serviço e mimimi em serviço. O Senhor quer que a gente cresça. Aí fala, ai pastora, você não fez isso para mim, você não fez aquilo para mim, pastora. Cresça. Cresça. Chega para o seu pastor e fala, pastor, eu senti sua falta. Pastora, você está acontecendo isso, cresça. Comece a cuidar de pessoas que você vai parar de ficar cheio de mimimi. Criança pequena que quer a atenção do pai 24 horas, mas o adulto ele não quer mais. O adulto ele tem que trabalhar, o adulto ele tem que produzir, o adulto ele tem que se proteger, o adulto tem que comer, o adulto tem que fazer. Agora o bebê não sabe fazer. Para que eu quero batismo do Espírito Santo? Para ser luz. Para ser luz. É para isso que eu preciso, é para me fortalecer. É para que eu possa olhar para mim e caminhar. Existem 2 homens na Bíblia, eu quero fechar a palavra aqui. Um deles se chama Ezequias, foi um rei de Judá. Ezequias, ele foi um rei que descobriu a palavra do Senhor, assumiu o reinado aos 25 anos. Deixa eu ver se é ele mesmo, para mim não fazer mistura dos nomes. É tanto nome, Ezequias mesmo, achei aqui. Ele começou a reinar aos 25 anos. Ele presenciou grandes milagres de Deus. Inclusive, aquele anjo que foi enviado, que matou mais de 180 mil, foi no reinado dele. E ele presenciou, por quê? Porque ele olhou para a nação e falou,
viu a palavra, leu a palavra, viu que a nação estava errada. Ele se arrependeu, ele falou: Deus, tem misericórdia. Ele se levantou e trouxe a mudança para ele. Parou de ver defeito dos outros. Falou: a mudança sou eu. Por que a mudança sou eu? Quem tem o Espírito Santo aí? Você tem o maior ajudador da face da terra morando com você 24 horas. Só que você precisa dar atenção para ele. Aprender. Eu ouvi. Aqui o profeta falou: eu ouvi. Você precisa aprender a ouvi-lo, para você ter forças. E Ezequias foi esse homem quebrantado diante de Deus, que trouxe para a nação um quebrantamento, um arrependimento. E como consequência, onde há arrependimento, vem um avivamento de fogo e de poder. Outro rei chamava Uzias. Deixa eu ver se é Uzias. Cadê você, Uzias? Não suma. Esse rei, ele assumiu, começou a fazer Josias, isso mesmo, Josias e Ezequias, é Josias. Ele assumiu o reino e ele começou a organizar o reino. Ó, tem idolatria aqui, deixa eu derrubar esse poste de ídolo. Esse lugar está errado. E começou a consertar. Ele falou: nossa, o templo do Senhor foi abandonado. Lá tem uma velharia, tem Deus, tem sujeira, tem uma coiseira danada. E ele começa a limpar. O sacerdote, ele acha a palavra. E o sacerdote começa a ler a palavra para esse rei. Aí esse rei ouve a palavra. E ele fala: meu Deus, tem misericórdia. Porque está tudo errado. A gente está fazendo tudo errado. Ele ouviu a palavra produziu vida e ele respondeu a verdade da palavra. Então, entenda isso, põe a mão no seu coração. Amado Espírito, nosso primeiro elo da campanha, nós queremos dizer que nós queremos viver um avivamento. E esse avivamento começa com um homem, com uma mulher que se quebranta, que se arrepende diante de Deus, que chama a responsabilidade para a sua vida e fala: Deus, me ajuda a melhorar. Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, mas me ajuda a melhorar como pessoa. Eu quero ser um vaso usado pelo Senhor. Eu não quero ser um vaso trincado. Eu quero ser um vaso em que o Espírito Santo, ele tem liberdade de mover. Se for necessário, me amassa de novo. Se for necessário, me faz de novo. Me faz apaixonar de novo. Vem saltando sobre os montes. Me faz te ver de novo. Me faz me quebrantar de novo. Chama ele: você é Jerusalém de Deus. Sou sua noiva apaixonada. Você é essa noiva, esperando para dançar. Ele quer dançar com a noiva. Vem saltando sobre os montes. Ora vem, ora vem. De Jerusalém, a cidade da paz é você. Sou sua noiva apaixonada, esperando para dançar. Oh, Yeshua. Yeshua. Ora vem. Ele quer preparar. Ele não quer nos preparar como igreja. O Senhor quer que você brilhe com o Espírito Santo. Oh, Yeshua, grande Deus e Senhor. Aqueles que vão participar dessa campanha, coloca sobre os seus pés. Você vai buscar o preenchimento do Espírito.
essa consciência do Espírito que mora já dentro de você, você vai buscar primeiro para você. Você vai falar: Senhor, Espírito Santo, eu quero mudar minha oração. Não é o tanto que eu quero te ter, na verdade, é o tanto que eu quero dar para o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja realmente o Senhor da minha vida. Seja nas noites frias, chuvosas, seja nos dias amenos, seja nos dias cheios de calor. Mas eu quero te dar meu coração. Eu não quero dominar o Senhor para usar a unção no dia que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Eu quero que o Senhor me use no dia, no jeito, na maneira que o Senhor quer. Eu quero aprender a ouvir a sua voz e temer. Porque nós estamos vivendo em tempos ruins, de muita blasfêmia, de muita imoralidade, de muita relatividade, de muito humanismo. Nós queremos viver, Jesus, ouvir o seu Espírito e dar resposta ao teu Espírito. E nós queremos também colocar a nossa família. Nós não queremos fazer oração e falar: Deus, traz eles para a igreja. Não é isso. A nossa oração é: Deus, batiza eles com fogo. Deus, dê a eles experiências com a sua glória. Porque um homem e uma mulher que experimenta a glória, que experimenta o batismo do fogo, ele não fica sem entrar no Santo dos Santos. Ele não fica. Sou sua noiva apaixonada, esperando para dançar. É o Espírito que vai te levar como noivo, com o noivo, para se encontrar com o noivo. É o Espírito Santo que vai te habilitar. É o Espírito Santo que vai encher você, para você dar resposta lá na sua casa, para você ser diferente na sua casa, para você ser diferente no seu emprego, para você ser diferente com seus vizinhos, para você ser um crente maduro, para você ser uma mulher madura, para você ser um homem maduro, que aguenta a correção do Pai. Oh! Nós possamos buscá-lo de manhã, de tarde e de noite. Os judeus se prostram 3 vezes ao dia para um Deus que ainda não veio. Nós temos um Deus que vive e reina. Nós precisamos nos prostrar mais de 3 vezes. Nós precisamos nos prostrar mais vezes. Porque Ele é o Yeshua. Ele é o Deus que vem buscar a sua noiva. Ele é o Deus que vem enfeitar a sua noiva. Yeshua, 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 Yeshua. Sua mão direita, quem vai se comprometer de estar aos domingos nessa busca por você mesmo, nessa busca por uma diferença, por fechar o ano e você olhar o projeto de vida e falou: graças a Deus eu mudei, isso não me dominou mais. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece as dores, os desafios, às vezes até a vontade de desistir, às vezes até chutar o balde. Deus, as humilhações, as ofensas. Mas eles estão se comprometendo a essa busca
incessante pela sua presença, Espírito Santo. E é uma busca que a gente sabe aonde está. É o Senhor está dentro de nós. O que nós precisamos é preparar o ambiente para Ele. É separar tempo para o ambiente. Porque não está do lado de fora, está do lado de dentro. Mas é tão difícil parar tudo para ouvir a voz dEle. Ela é tão preciosa. Mas a nossa mente, ansiedades, nos agitam tanto que é difícil parar para ouvir. Uma das coisas mais difíceis é ser persistente na oração e no seu secreto. Mas se você for, você vai ser visitado com um nível de glória. E vai caminhar no nível de poder. Vai caminhar no sobrenatural. Que você vai se surpreender com você. E vai falar, como que eu não entrei nesse lugar antes? Deus, é isso que nós estamos, ó Deus, nos comprometendo. De buscar para nós mesmos. E de liberar palavras proféticas para a nossa casa. Nós não vamos liberar o que os nossos olhos veem. Nós vamos liberar o que a palavra do Senhor nos ensina. Porque eu vivo o que eu libero da palavra. Se eu libero da palavra a vida, eu vou viver a vida. Se eu libero a morte, eu vou viver a morte. Se eu libero a destruição, é isso que eu vou viver e ver. Mas se eu libero, a vida vai dar certo. O diagnóstico médico fala, não vai. Você fala, vai. A minha família é assim, 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 assim. Vai acontecer comigo. Profetiza sobre os ossos secos, porque o Espírito, Ele mora, Ele se movimenta dentro de você. Não deixe se vencer pelo medo, mas vence o medo pela fé. Porque fé e medo não podem viver no mesmo lugar, porque um vai reinar. Ou é o medo ou é a fé. Escolha quem é que te guia. Obrigada, Espírito Santo. Louve a Ele com as suas palmas em nome de Jesus.